Ela limpava banheiros no shopping sem saber que era observada todos os dias pelo homem que, anos atrás, negara sua própria existência. Quando a verdade veio à tona, pai e filha já estavam emocionalmente ligados, sem sequer saber por quê. Continue assistindo, porque o que parece pequeno vai se revelar gigantesco. Lívia estava acostumada a não ser vista. Nascia e morria em silêncio a cada turno de trabalho, entre banheiros abafados e corredores iluminados por vitrines reluzentes que não lhe pertenciam. Com o pano de chão nas mãos e o cheiro de desinfetante colado à pele, caminhava invisível entre os que passavam apressados, celulares em punho e sacolas de grife balançando como troféus modernos. Ninguém via seus olhos atentos, seu cuidado silencioso, sua juventude marcada por fardos antigos. Mas um par de olhos havia, e ela não sabia. No alto do terceiro andar, atrás de um vidro espelhado que refletia o céu como se fosse parte dele, Augusto Cardoso, fundador do Shopping Esmeralda, observava a rotina da moça sem jamais ser notado. Um homem endurecido pelo tempo, moldado por perdas e pelo luto, que encontrava nos corredores daquele shopping seu único ritual de permanência. Viver, para ele, era sobreviver. Até que ela surgiu. Nos últimos meses, uma presença começou a destoar do cenário. Não era uma gerente bem vestida, nem um segurança mal-humorado. Era uma moça pequena, franzina, de uniforme azul acinzentado, que limpava os espelhos com o mesmo zelo com que se cuida de uma lembrança preciosa. Havia algo nos gestos dela, algo que Augusto não conseguia nomear, mas que o impedia de desviar o olhar. Talvez fosse a forma como ela dobrava os panos ou como ajeitava o cabelo atrás da orelha. Ou talvez fosse apenas um reflexo longínquo de um tempo que ele acreditava ter perdido para sempre. Lívia, por sua vez, não imaginava que seu gesto mais cotidiano, recolher um papel do chão, secar uma pia, sorrir para uma criança perdida, estivesse sendo visto. Não sabia que olhos pesados de saudade a acompanhavam todos os dias, como quem busca decifrar uma lembrança que insiste em fugir. Só sabia que, de alguns dias para cá, pequenos bilhetes anônimos começaram a surgir no armário de limpeza. Eram palavras simples, escritas com calma: "Você é a luz onde ninguém enxerga." Ela não sabia quem deixava. Mas aquelas frases, tão delicadas quanto inesperadas, quebravam o concreto da solidão. O que nenhum dos dois sabia é que aquele encontro, ainda invisível, era apenas o início de uma história destinada a romper décadas de silêncio. O passado, como poeira esquecida em móveis antigos, começava a se agitar com o simples ato de observar. E antes que pudessem entender o que se passava, estariam ambos no centro de uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. Porque, às vezes, as maiores verdades não são ditas em voz alta. Elas se escondem nos cantos mais silenciosos da rotina. E quando finalmente emergem, não pedem licença, rasgam a normalidade, tocam o que há de mais íntimo e transformam tudo. Antes de continuar essa história emocionante, não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar histórias reais como essa. Deixe seu like se você acredita no poder do reencontro e comente abaixo de onde você está nos assistindo. Queremos saber até onde essas histórias estão chegando. Lívia nascerá numa noite chuvosa de outono, no hospital público da cidade. A mãe, cujo nome constava apenas como Helena nos documentos de entrada, dera entrada sozinha, com olhar vago e os cabelos colados ao rosto pela água da chuva. Pouco falou, não quis acompanhante, e foi embora menos de 24 horas depois do parto. Deixou a filha nos cuidados do serviço social do hospital com uma pequena bolsa e uma carta amassada, dobrada em 4. A carta nunca fora entregue a Lívia. Ficou esquecida num envelope lacrado, arquivada entre documentos e fichas médicas. Por anos, a criança viveu em abrigos, entre idas e vindas, trocas de nomes e famílias temporárias. Até que, aos 5 anos, foi acolhida por Dona Sebastiana, uma senhora de idade que já havia criado outros 3 netos. Vivia num cortiço antigo, onde os quartos eram separados por cortinas e as paredes deixavam passar conversas, soluços e preces. Dona Sebastiana não tinha muito, mas oferecia o essencial: um prato de comida, uma cama dividida e histórias contadas ao pôr do sol. Lívia cresceu ouvindo que a força de uma mulher estava na maneira como ela cuidava dos outros, mesmo quando o mundo esquecia de cuidar dela. Com o tempo, essa lição virou fibra em seu corpo franzino. Quando Dona Sebastiana adoeceu, Lívia largou os estudos noturnos para assumir a casa e procurar um emprego. Não teve tempo de sonhar. A vida a empurrou para a sobrevivência. Conseguiu uma vaga como auxiliar de limpeza no Shopping Esmeralda através de uma vizinha. O uniforme azul claro parecia grande demais em seu corpo magro, mas ela o vestia com orgulho.
Os outros funcionários logo notaram sua postura silenciosa, sua pontualidade impecável, o cuidado com que tratava cada espaço, como se lavasse memórias junto aos azulejos. No início, evitava conversas. Sentia-se fora de lugar entre os corredores cheios de vitrines caras, clientes apressados e perfumes que lhe pareciam distantes. Mas nunca se queixava. Para ela, aquele espaço era um privilégio. Tinha onde trabalhar, onde comer, e ao fim do dia podia voltar para cuidar da avó, que já mal reconhecia os rostos. Era nesse silêncio cotidiano que Lívia existia. Com passos leves, sem interromper o fluxo da cidade. Como um sussurro no meio do barulho. Mas mesmo os sussurros, um dia, encontram ouvidos atentos. E o dela, sem saber, já havia encontrado. Augusto Cardoso caminhava como quem atravessa um tempo que já não lhe pertence. Vestia sempre os mesmos ternos escuros, alinhados com precisão cirúrgica, como se sua vida pudesse ser mantida sob controle pela simetria da aparência. Mas por dentro, havia apenas ruína. Desde a morte de Helena, a esposa que lhe dera razão para sorrir, ele se tornará uma sombra dentro do próprio império. O Shopping Esmeralda, embora grandioso e vibrante, parecia cada vez mais um monumento erguido sobre cinzas. No seu escritório envidraçado, localizado no topo do centro comercial, ele assistia aos dias passarem como cenas repetidas de um filme silencioso. Havia uma rotina meticulosa que seguia sem falhas. Chegava às 9 horas, tomava café preto sem açúcar, lia os relatórios de fluxo e, à tarde, fazia uma ronda discreta pelos corredores. Mas tudo aquilo era fachada, um disfarce que escondia a dor de quem havia enterrado mais do que uma mulher. Augusto havia enterrado a si mesmo, aos sonhos de família, a ideia de continuidade. O retrato de Helena repousava sobre a estante de madeira nobre. Era uma foto antiga, tirada no primeiro aniversário do shopping. Ela sorria com uma leveza que hoje doía lembrar. Seus olhos, tão vivos na imagem, pareciam observar Augusto como se pedissem que ele vivesse de novo, que deixasse o luto. Mas ele não sabia como. Viver era uma arte que se esquecera com o tempo. Os amigos sumiram. As festas deixaram de fazer sentido. As viagens que antes lhe davam prazer agora pareciam punições. Augusto vivia cercado de luxo, mas seu mundo era feito de silêncio. A sala que antes ecoava as risadas de Helena agora só conhecia o som abafado de sua respiração lenta e cansada. E foi nesse estado de estagnação que ele começou a notar a moça da limpeza. A primeira vez foi por acaso, um reflexo no vidro, um movimento quase imperceptível. Ela limpava um corrimão com tanto cuidado que parecia tocar um relicário. Nos dias seguintes, seu olhar passou a procurá-la sem que percebesse. Uma presença delicada, que parecia deslocada naquele ambiente barulhento. Havia algo nos gestos daquela jovem que lhe inquietava. Não era apenas o zelo com que trabalhava, mas a aura de dignidade que a cercava, como se pertencesse a outro tempo. Augusto, que se acostumara a ignorar os rostos dos que limpavam o chão por onde caminhava, agora se via contemplando em silêncio aquela figura franzina e serena. E dentro dele, uma antiga pergunta voltava a sussurrar. E se ainda houvesse algo a ser descoberto sob as ruínas da própria vida? A cada dia, Augusto demorava-se um pouco mais na janela de vidro, observando. E sem perceber, seu coração começava a dar pequenos sinais de vida. Tudo ainda era cinza, mas uma luz muito tênue começava a surgir no horizonte, como o primeiro raio de sol atravessando um quarto fechado por tempo demais. Lívia chegou ao Shopping Esmeralda pela primeira vez com os olhos baixos e o coração apertado. Havia recebido a indicação do emprego por uma vizinha do cortiço, uma senhora que vendia empadas na feira. É limpeza, minha filha, mas é lugar chique. Tem escada rolante, luz no teto e tudo cheirando a perfume caro. Aquilo bastava. Era uma oportunidade. E oportunidades, para quem viera de tanto nada, eram como relíquias. Naquela manhã nublada, vestia o uniforme azul claro que lhe entregaram no almoxarifado, ainda com cheiro de sabão novo. Os tênis, gastos, eram os mesmos que usava para tudo: trabalhar, ir ao mercado, visitar a avó. Trazia na mochila um sanduíche de pão com ovo e um caderno velho onde anotava frases de esperança que colecionava desde criança. Tinha aprendido a sobreviver dos detalhes, e os detalhes, para ela, faziam o mundo ainda valer a pena. A chefe da equipe de limpeza, Dona Neide, mostrou-lhe o espaço destinado ao setor, um armário estreito no fundo do subsolo, com prateleiras de panos, vassouras e produtos químicos. O seu setor será o corredor norte e os 2 banheiros do térreo. Lívia assentiu. Não fazia perguntas. Cumpria ordens com a precisão de quem sabia que qualquer erro podia custar o pouco que tinha.
No primeiro dia, passou despercebida. Ninguém lhe dirigiu a palavra além dos colegas de limpeza. Os lojistas, apressados, apenas desviavam o olhar. Mas ela, mesmo invisível, observava tudo. Cada vitrine brilhando, cada escada rolante subindo com seu rugido metálico, cada família que passava rindo com sacolas coloridas nas mãos. Para ela, aquilo era outro mundo. Um mundo que jamais a esperou. Trabalhava com zelo. Abaixava-se para limpar cantos ignorados, esfregava as bordas das pias com movimentos circulares quase poéticos. Tirava as manchas dos espelhos com cuidado, como se limpasse o rosto de alguém querido. Sua mãe costumava dizer: limpar é também um modo de rezar. E ela levava aquilo a sério. Seu corpo doía no fim do dia, mas sua alma descansava ao ver os azulejos brilhando. Em silêncio, ela aprendeu os horários do shopping. Sabia quando os corredores estavam cheios e quando se esvaziavam. Sabia que às 14 horas o som ambiente diminuía e que às 18 horas o reflexo do pôr do sol tocava os vidros do mezanino. Era como se aquele lugar tivesse um coração próprio, e ela, aos poucos, aprendia a ouvir seus batimentos. Mas o que Lívia não sabia, e nem poderia imaginar, era que, de uma janela envidraçada no alto do prédio, havia olhos sobre ela. Olhos antigos, cansados, acostumados à frieza dos números. Olhos que a princípio a notaram por acaso, mas que, aos poucos, passaram a procurá-la. E naquele império de mármore e vidro, entre lojas de luxo e corredores polidos, começava a nascer, em segredo, um elo silencioso entre dois mundos que nunca deveriam ter se cruzado. No último andar do Shopping Esmeralda, havia uma sala ampla com janelas que iam do chão ao teto. De lá, via-se tudo: o movimento do vai e vem das pessoas, os corredores reluzentes, os funcionários apressados, os elevadores subindo e descendo como pulsações constantes. Era ali que Augusto Cardoso passava as manhãs e as tardes, não por obrigação, mas por hábito. Há tempos os relatórios pouco lhe diziam. As reuniões, que outrora dominava com firmeza, tornaram-se burocracias vazias. O shopping ainda dava lucro, era bem administrado, mas o dono estava à margem. O império se mantinha de pé, mas seu rei havia se tornado um fantasma silencioso. Augusto não era apenas um homem rico. Era um homem velho de ausências. Desde que Helena se fora, há mais de 2 décadas, sua alma parecia ter encolhido para um canto escuro do peito. Nenhum dos inúmeros investimentos, viagens, premiações ou homenagens foi capaz de devolver-lhe o que perderá. Helena era sua raiz. Sem ela, Augusto tornou-se uma árvore que permanecia de pé apenas por teimosia. E foi num desses dias comuns, olhando para o nada por entre as vidraças espessas, que ele a viu, a jovem de uniforme azul, ajoelhada no chão frio, limpando com cuidado os rejuntes de um banheiro. Ao contrário dos outros, ela não parecia apressada, nem irritada. Movia-se como quem pertence àquele chão, mas sonha com o céu. Havia algo nela que lhe prendeu o olhar. Não era beleza, embora fosse bela em sua simplicidade, mas uma espécie de dignidade muda, difícil de descrever. Augusto começou a observá-la com frequência. No início, achou que era apenas curiosidade. Mas o tempo revelou algo mais profundo. Ela aparecia todos os dias, nos mesmos horários, sempre com a mesma postura humilde e o mesmo olhar que misturava firmeza e cansaço. Não havia em Lívia nenhuma arrogância, nenhuma pressa, nenhum sinal de revolta. Apenas a presença serena de quem aprendeu a aceitar o mundo como ele é, sem deixar de sonhar com o que poderia ser. O velho empresário passou a ajustar a posição da cadeira, apenas para enxergar melhor o corredor onde ela limpava. Deixava os compromissos mais cedo para chegar a tempo de vê-la passar. Algumas vezes, surpreendia-se olhando o relógio, como quem espera algo. Outras, sentia um incômodo no peito, como se aquela figura miúda, anônima, estivesse, sem saber, tocando em um lugar que ele achava estar morto. A cada gesto de Lívia, Augusto enxergava fragmentos de alguém que amara profundamente. A forma como ela ajeitava os cabelos soltos antes de abaixar-se, o jeito de organizar os objetos com simetria, o hábito de apertar o punho quando estava nervosa. Pequenos detalhes. Pequenas memórias de Helena. Mas Augusto ainda não compreendia o motivo do incômodo. A menina era apenas uma funcionária. Um nome numa ficha de RH. Nada mais. E, mesmo assim, havia algo ali, algo que o puxava como um fio invisível preso ao tempo. Ele não sabia, mas o destino já se movimentava sob seus pés. Era um fim de tarde como tantos outros. O shopping, aos poucos, esvaziava-se. As luzes iam trocando sua intensidade, o ar-condicionado diminuía, e os sons passavam de risos a passos.
Lívia finalizava seu turno limpando uma das lixeiras da praça de alimentação. Seu rosto trazia o cansaço típico das jornadas longas, mas seus olhos ainda mantinham a dignidade de quem não se entrega. Terminou o trabalho, guardou os materiais e seguiu para o vestiário. Estava a caminho do ponto de ônibus quando percebeu que havia esquecido o crachá. Droga, murmurou, e voltou correndo pelo corredor lateral. No caminho, cruzou com Augusto. Ele estava parado diante de uma vitrine fechada, como se observasse algo que ninguém mais via. Quando a viu, endireitou-se. Esqueceu alguma coisa? Perguntou. Lívia parou, surpresa com a abordagem. Meu crachá, devo ter deixado na praça. Respondeu. Eu vi, estava sob uma mesa perto da lixeira. Guardei para entregar na administração amanhã. Mas já que nos encontramos, estendeu o cartão, cuidadosamente. Os dedos se tocaram por um breve instante. Lívia agradeceu com um sorriso curto, contido. Augusto, por dentro, sentia o coração alterar o compasso. Você é muito dedicada ao que faz, disse ele, após um silêncio. Poucos notam, mas eu noto. Ela não soube o que responder. Aquele senhor era o dono? Parecia. Mas havia ali algo mais humano que o poder. É o mínimo, senhor. Minha avó sempre disse, tudo que você faz carrega sua alma junto. Augusto sorriu. Aquela frase ficou ecoando em sua mente enquanto ela se afastava. Naquela noite, ele reabriu seu antigo diário, que não tocava desde a morte de Helena. Escreveu, hoje, encontrei um espelho que não sabia que existia. Nas semanas seguintes, Lívia passou a encontrar, dentro do armário de limpeza, pequenos bilhetes dobrados, escritos com letra caprichada em folhas de papel bege. Eram mensagens breves, quase sussurros deixados no silêncio. Seu esforço não passa despercebido. A beleza mora nos detalhes, e você sabe disso. Algumas luzes brilham mesmo nas sombras. No início, pensou que fosse alguma brincadeira. Talvez um dos outros funcionários tentando amenizar a dureza dos dias. Mas nenhum deles parecia do tipo que cultivava poesia em papel. Logo, passou a guardar os bilhetes em seu caderno velho, o mesmo onde registrava suas próprias frases. Aquelas palavras anônimas falavam direto à alma, e havia nelas algo de afeto desconhecido, como se, enfim, alguém a enxergasse de verdade. Passou a esperar por eles. Às vezes, ao abrir o armário, seus olhos buscavam primeiro o canto onde os bilhetes apareciam. Quando não havia nenhum, sentia um vazio inexplicável. Aqueles fragmentos de papel haviam se tornado seu refúgio secreto, uma espécie de correspondência invisível com um desconhecido que parecia conhecê-la melhor do que muitos ao seu redor. Em um sábado chuvoso, o bilhete dizia: é no silêncio que os corações mais gritam. E eu ouço o seu. Ela segurou o papel por longos minutos, sentada no banco de cimento do vestiário, os olhos marejados. Pela primeira vez em meses, chorou. Chorou não de tristeza, mas de alívio. Não estava sozinha. Alguém havia. Alguém se importava. E ainda que não soubesse quem era, aquele gesto era mais do que suficiente para aquecer o frio que carregava por dentro. Ao final de um expediente cansativo, decidiu retribuir. Escreveu um bilhete e deixou no mesmo lugar. Quem quer que você seja, obrigada por iluminar meus dias. No dia seguinte, havia uma resposta. Você ilumina os meus também. E então, aquilo virou ritual. Sem nunca saber ao certo quem estava do outro lado, os bilhetes passaram a ser a ponte entre dois mundos, o dela, de esfregões e azulejos, e o de quem havia além do uniforme azul. Era como se cada palavra escrita entre eles dissolvesse uma camada do concreto que a separava do mundo ao redor. Mas Lívia não imaginava que, do outro lado daqueles bilhetes, estivesse um homem velho, de terno escuro e coração encurvado pelo luto. Um homem que passava as tardes na sala de vidro, olhando para os corredores do shopping como quem assiste a própria vida escorrer pelos dedos. Um homem que encontrara nela algo que há muito pensava perdido, a presença silenciosa da esperança. E ainda que não soubesse seu nome, o bilhete mais recente revelava algo novo. Às vezes, penso que você poderia ser minha filha. Lívia releu a frase repetidas vezes. Um frio percorreu-lhe a espinha. Pela primeira vez, temeu o que ainda não sabia. E desejou, como nunca, conhecer quem deixava aquelas palavras. Porque, no fundo, também queria pertencer a algum lugar, a alguém. E os bilhetes estavam lentamente abrindo essa porta. Era terça-feira, fim de tarde.
O sol já começava a se esconder por trás das vidraças do Shopping Esmeralda, tingindo o chão de mármore com tons dourados e suaves. Lívia terminava de esfregar o piso do banheiro feminino, os braços cansados e as mãos ásperas do produto de limpeza. Seus movimentos seguiam ritmados, quase meditativos, como se cada gesto fosse uma forma de manter-se presente no mundo. O cheiro de desinfetante se misturava ao de sabonete floral, uma fragrância comum, mas para ela, sempre significava dever cumprido. Foi então que ouviu passos distintos. Não eram os passos apressados dos clientes ou o tilintar dos carrinhos de limpeza. Eram lentos, firmes, de alguém que sabia onde estava indo. Olhou discretamente pelo espelho e o viu. Augusto Cardoso, parado à porta, com as mãos para trás e os olhos pousados nela como quem reencontra algo que julgava perdido. Ela se endireitou imediatamente, limpando as mãos no avental, sem saber se deveria falar ou apenas sair dali. Sentia o coração acelerar, mas tentou manter a compostura. "Posso?" perguntou ele, com um gesto gentil indicando a entrada. Lívia assentiu, surpresa. Não era comum alguém, muito menos o dono do shopping, querer entrar em um espaço de limpeza. E certamente não era comum dirigir-se a ela com tamanha delicadeza. Augusto avançou 2 passos, ficando próximo à porta, respeitando o espaço. Seus olhos varreram o ambiente como se ali existisse mais do que azulejos e pias. Como se procurasse rastros de algo mais íntimo. "Sei que esse não é o lugar mais apropriado para conversas", disse ele, com voz serena. "Mas às vezes, os lugares menos esperados nos obrigam a ser mais verdadeiros." Lívia franziu levemente a testa, sem saber como responder. Era como se uma peça do mundo estivesse fora do lugar, mas de um jeito bom. Um jeito estranho. "Fui eu quem deixou os bilhetes", confessou ele, encarando o reflexo dela no espelho. O coração de Lívia deu um salto. A revelação bateu como um vento repentino. Então era ele. O homem por trás das palavras silenciosas. O autor das frases que há dias transformavam sua rotina sem rosto. Ela virou-se devagar, segurando no balde como apoio. "Por quê?" Foi tudo o que conseguiu dizer, quase num sussurro. Augusto respirou fundo, como quem procurava as palavras certas dentro de uma lembrança. "Por que você me lembra alguém?" Seus olhos vagaram por um ponto indefinido do ambiente. "E por que, de alguma forma, sua presença neste lugar me traz paz. Uma paz que eu pensei que não voltaria a sentir." Lívia abaixou os olhos. Era estranho. Estranho demais. Mas não era assustador. Havia algo naquela voz, naquela confissão, que soava mais humano do que qualquer conversa que tivera nos últimos meses. Era como se ele, com toda sua pompa e distância, tivesse se despido de todas as armaduras para dizer algo que nem ele mesmo sabia explicar. "Eu não sei o que dizer", murmurou ela, sentindo as palavras se enroscarem na garganta. Augusto notou seu desconforto e deu um passo atrás, como se desculpasse por existir. "Desculpe. Não era minha intenção constrangê-la. Eu devia ir." Sua voz hesitou, frágil como papel molhado. Ele se virou. Mas antes que cruzasse a porta, ela falou, com a voz fraca, mas carregada de algo que nem ela sabia nomear. "Espere." Ele parou. Virou-se de leve, os olhos atentos. "A quem eu te lembro?" perguntou ela, com a coragem de quem sabe que certas perguntas abrem portas sem volta. Augusto demorou para responder. Um silêncio se instalou entre os dois, denso e respeitoso. "Alguém que eu perdi, há muito tempo." Seus olhos estavam marejados. "Alguém que, se ainda estivesse aqui, talvez olhasse para você como eu estou olhando agora, com saudade e um sentimento que ainda não entendi." E saiu, deixando para trás não apenas o aroma de sua presença, mas a sensação de que algo muito maior, e ainda sem nome, acabava de começar. Aquela noite, ao chegar em casa, Augusto Cardoso caminhou em silêncio pelos corredores longos de sua mansão. O eco dos passos parecia dialogar com a ausência. Cada quadro, cada móvel, cada flor artificial na mesa central carregava a memória de uma mulher, Helena. Sua esposa falecida. Seu amor eterno. Ele parou diante da estante da sala principal, onde repousavam algumas fotografias antigas. Pegou uma delas com as pontas dos dedos, como quem toca um relicário. Era Helena, sorrindo ao lado de um piano. Seus olhos brilhavam com uma alegria que não cabia em molduras. Ele se permitiu fechar os olhos por alguns segundos, como se o tempo pudesse voltar apenas pelo desejo de estar ali de novo. Naquela noite, não jantou. Subiu direto para o quarto e, ao passar pelo closet, encarou um pequeno cofre embutido na parede.
Há anos ele não mexia ali. Era como se aquele objeto guardasse não só documentos, mas também fantasmas. Digitou a senha com dedos hesitantes. Um clique. O cofre se abriu, revelando pastas, cadernos e um envelope cor de marfim com o nome Augusto escrito em letra cursiva. Ele reconheceu a caligrafia de Helena imediatamente. As mãos tremeram. Sentou-se na beira da cama e, com cuidado, retirou o conteúdo do envelope. Era uma carta longa, datada de 22 anos atrás. Ela escrevera poucos dias antes de falecer, mas jamais entregará. A data estava lá, registrada com tinta azul e dor contida. A cada linha lida, Augusto sentia o coração pesar mais. Helena falava do amor que sentia por ele, das escolhas que precisou fazer, e de um segredo que nunca teve coragem de revelar. Contava que, durante uma breve separação do casal, engravidara. Estava confusa, perdida. Achou que ele nunca a perdoaria. Por isso, decidirá entregar a criança para adoção, acreditando ser o melhor a se fazer. Ela se chama Lívia, dizia a última linha. Tem os seus olhos. Talvez um dia você a veja e compreenda. Me perdoe, meu amor. Augusto não conseguiu conter o choro. As mãos seguravam o papel, mas era como se o mundo desabasse sobre seus ombros. O nome, o olhar, tudo fazia sentido. A jovem da limpeza. A moça de gestos simples e dignos. Era ela. Era Lívia. Com o coração em torvelinho, ele voltou ao cofre, vasculhando entre os documentos até encontrar uma cópia da certidão de nascimento e o comprovante da adoção. Tudo estava ali. Documentos esquecidos pelo tempo, mas que agora voltavam como pontes para uma verdade adormecida. Augusto passou a noite acordado. Caminhou pela casa, releu a carta dezenas de vezes, olhou para os retratos com uma nova consciência. O que era saudade, agora se tornava mistério. O que era silêncio, agora pulsava como revelação. Lívia, a menina que limpava os banheiros do shopping, era sua filha. E ele sabia, nada mais seria como antes. O sol ainda nem havia tocado o horizonte quando Augusto despertou, os olhos inchados pelo cansaço de uma noite sem sono. A carta de Helena permanecia sobre sua mesa de cabeceira, intacta em seu envelope amarelado, como um artefato sagrado. As palavras de sua esposa, adormecidas por mais de 2 décadas, ecoavam como um trovão tardio, acordando memórias que ele julgava adormecidas para sempre. Vestiu-se sem pressa, os movimentos rígidos. Desceu as escadas da mansão em silêncio e atravessou o salão principal como um homem à beira de um abismo emocional. Parou diante de uma porta que poucos conheciam, o antigo escritório de Helena. Um cômodo deixado intacto desde sua morte. Augusto nunca tivera coragem de entrar ali. Era seu santuário de luto. Girou a chave enferrujada. A porta rangeu suavemente. O cheiro da madeira antiga misturado ao leve aroma de lavanda tomou conta do ar. As paredes estavam cobertas por prateleiras de livros, partituras e caixas rotuladas com datas e nomes. No canto direito, uma escrivaninha de carvalho guardava os cadernos e agendas pessoais de Helena. Com mãos trêmulas, Augusto começou a explorar. Cada folha folheada era um mergulho em um passado amoroso, criativo, complexo. E então, dentro de uma caixa marcada com o ano do falecimento de Helena, encontrou mais envelopes. Todos endereçados a ele, mas nunca enviados. Cada um datado com precisão, dias antes de sua morte. Um a um, ele os abriu. Em cada carta, Helena escrevia como se estivesse em despedida. Contava sobre as dores de seu corpo, os medos da alma e, sobretudo, sobre a culpa. Em uma das últimas cartas, confessava que tentou várias vezes contar-lhe sobre a gravidez, mas sempre faltava coragem. Achava que estragaria tudo, que ele a deixaria. E quando viu que não teria tempo, preferiu o silêncio. Augusto se sentou no chão. O papel nas mãos tremia tanto quanto sua voz interior. Lágrimas desciam sem aviso. Helena não o traíra no amor, ela o protegera da dor, como soube fazer até o fim. Mas ao protegê-lo, também o afastou de algo essencial, sua filha. No fundo de uma das gavetas da escrivaninha, encontrou um pequeno porta-retrato virado para baixo. Virou-o com delicadeza. Era uma foto antiga, tirada em preto e branco, de um bebê recém-nascido enrolado em uma manta. Na lateral, escrito a caneta, o nome, Lívia, um dia de vida. Ali, naquele instante, o mundo de Augusto desabou com precisão cirúrgica. Não era mais uma hipótese, uma coincidência improvável. Era real. Lívia não era apenas uma jovem dedicada,
Ela era sua filha de sangue. E ele, por 20 anos, passou ao lado dela sem saber. Ao sair do escritório, Augusto sabia que não podia mais adiar. Precisava ver Lívia. Olhar em seus olhos com a verdade cravada no peito. A verdade que doía, mas também redimia. Porque agora, ao invés de perder 2 vezes, ele teria uma chance, ainda que pequena, de amar o que um dia lhe foi negado. No dia seguinte, Augusto dirigiu-se ao centro da cidade, rumo ao cartório de registros e ao orfanato citado nas anotações de Helena. Cada passo que dava era uma tentativa de recuperar um tempo que lhe fora arrancado sem aviso. Apresentou-se como interessado em localizar documentos antigos. A funcionária, embora surpresa com o pedido em comum, prontamente o conduziu à sala de arquivos. Foram horas entre prateleiras empoeiradas e fichas manuscritas, mas ali estava, o registro de entrada de uma recém-nascida abandonada nos primeiros dias de vida. Nome: Lívia. Mãe biológica: Helena Cardoso. Pai: não informado. Data: 22 anos antes, precisamente no período em que Helena passará uma semana fora, justificando-se com pretexto de visitar uma tia enferma. Augusto sentiu um frio atravessar-lhe a espinha. Cada linha lida parecia rasgar o tecido da história que ele conhecia sobre a própria vida. Em silêncio, agradeceu à funcionária, segurando a cópia autenticada como quem carrega um documento sagrado. Do cartório, foi até o orfanato. O prédio era modesto, mas bem conservado. Ali, sentou-se diante da diretora, uma senhora de cabelos brancos e voz doce. Explicou, sem muitos detalhes, que buscava saber mais sobre uma jovem chamada Lívia, adotada ali anos antes. A diretora franziu o senho, mas se dispôs a procurar. Encontraram a ficha de adoção. Uma família simples, do subúrbio, havia adotado a menina ainda bebê. Anexado ao prontuário, um breve relatório escrito por uma assistente social. A criança apresenta bons reflexos, apetite regular e olhos muito expressivos. Augusto conteve a lágrima. Reconhecia esses olhos. Reconhecia cada gesto de Lívia agora como herança. A forma como ela franzia a testa quando se concentrava. O cuidado ao falar. O respeito silencioso pelas coisas simples. Tudo fazia sentido. Ao deixar o orfanato, caminhou sem rumo pelas ruas da cidade. O mundo ao redor parecia ter mudado de cor. Já não via em Lívia apenas uma jovem esforçada. Via uma história de perda, de separação, de um destino moldado pela dor do não dito. Naquele dia, ao retornar para casa, Augusto não entrou direto. Sentou-se no jardim, sob a árvore favorita de Helena. Pegou o envelope com os documentos e os leu mais uma vez, com calma, como se quisesse absorver cada sílaba com a alma. Lágrimas escorriam em silêncio. Não havia mais dúvidas. Nem fuga. Nem justificativas. Lívia era sua filha. E ele havia passado 22 anos de olhos vendados, mesmo com ela bem diante de si. Mas agora, ao menos, tinha uma verdade. Uma verdade inteira, por mais dolorosa que fosse. E com ela, talvez, uma nova chance de recomeçar. O fim de tarde se desenhava com tons alaranjados quando Augusto decidiu ir ao shopping, como quem retorna ao palco de um drama silencioso. Percorreu os corredores com passos contidos, cada vitrine refletindo um fragmento do passado que agora ganhava novas cores. Seu olhar vasculhava, em meio ao vai e vem de clientes e atendentes, aquela figura franzina, vestida com o uniforme da limpeza. E lá estava ela, Lívia, organizando os materiais no carrinho, concentrada em seus afazeres, sem imaginar o turbilhão de emoções que a cercava. Augusto a observou por longos minutos, tentando encontrar uma forma de se aproximar. O coração acelerava, como se sua alma soubesse que aquele instante mudaria tudo. Quando encontrou coragem, dirigiu-se a ela com voz baixa e respeitosa. Com licença, você poderia me acompanhar por um instante? Lívia se virou, surpresa. Reconheceu-o como o dono do shopping. Limpou rapidamente as mãos no avental, confusa. Claro, senhor, aconteceu algo? Não, é algo pessoal. Precisamos conversar. Em particular, guiou-a até a própria praça central, onde um banco de madeira sombreado por uma árvore se mantinha quase sempre vazio. Era um dos poucos pontos silenciosos daquele universo agitado. Sentaram-se. O ar entre eles era denso, quase sólido. Lívia, inquieta, olhava para os lados, tentando entender a razão daquilo tudo. Augusto segurava um envelope. As mãos trêmulas revelavam o peso do momento. Você sabe algo sobre seus pais biológicos? Perguntou, com cuidado.
Lívia franziu o senho, desconfiada. Minha avó sempre disse que fui deixada ainda bebê. Nunca soube de nada além disso. Por que a pergunta? Ele inspirou fundo. Tirou do envelope uma das cartas de Helena e a foto do bebê. Porque acho que sou seu pai. O mundo parou. O som da fonte ao lado, os passos das pessoas, o burburinho do shopping, tudo pareceu se dissolver no ar. Lívia ficou estática. Os olhos fixos nos papéis em suas mãos. Isso é uma piada? Não. É uma verdade atrasada. Helena era sua mãe. Ela me escreveu isso antes de morrer. E eu só descobri agora. Há poucos dias. As mãos de Lívia tremiam. Leu cada linha da carta como quem percorre uma trilha que não sabia existir. Reconheceu a caligrafia da avó em uma das anotações anexadas. Sentiu o chão ceder sob os pés. Chorou em silêncio por alguns segundos. Por que você nunca me procurou? Porque eu não sabia. Helena escondeu. Achou que era o melhor. E eu fui cego. Augusto também chorava agora. Não havia mais palavras. Apenas dois mundos colidindo. Duas vidas que, por décadas, caminharam lado a lado sem saber que pertenciam uma à outra. A revelação, feita ali mesmo, no banco de uma praça de alimentação, mudava tudo. Mas era apenas o começo. Os dias que seguiram a revelação foram envoltos por um silêncio inquietante. Augusto retornava ao seu escritório, mas já não via sentido nos relatórios sobre vendas ou nas reuniões com gerentes. Seu olhar, antes focado nas metas do mês, agora se perdia no vazio, sempre voltando à imagem de Lívia com a carta em mãos. Do lado dela, o mundo também parecia ter sido suspenso. Lívia não voltou ao trabalho. Desapareceu do refeitório, do vestiário das funcionárias, dos corredores onde varria os cantos com zelo quase maternal. As colegas, sem entenderem, especulavam. Algumas diziam que fora demitida. Outras, que adoeceu. Nenhuma sabia da verdade. Augusto tentou manter-se afastado, respeitando o tempo dela, mas a espera corroía sua alma. Sentia-se como um homem à margem do abismo, temendo dar um passo que pudesse empurrar o que restava daquela chance de reconciliação. Releu as cartas de Helena repetidas vezes, tentando extrair dali uma explicação que aliviasse sua culpa. Mas a dor era surda e constante. No terceiro dia, passou pela entrada de serviço do shopping e viu o armário de Lívia, ainda trancado, com um chaveiro simples pendurado, um pequeno pingente em forma de estrela. Um presente da avó, ela dissera. Augusto tocou com os dedos e fechou os olhos. Aquilo o acertou como um soco. Em casa, evitava os espelhos. O rosto cansado que via refletido não era mais o do magnata seguro de si. Era o de um pai que falhou antes mesmo de saber que precisava ser pai. Sentava-se no mesmo banco do jardim, ao lado do canteiro que Helena cultivava, e esperava. Como quem espera um milagre. Enquanto isso, Lívia permanecia em seu pequeno quarto no cortiço. As janelas fechadas. As luzes apagadas. No colo, a carta. As palavras de Helena atravessavam sua alma como espinhos. Ela carrega os olhos do pai. Cuide dela, mesmo que não possa dizer a verdade. Ela não sabia como reagir. Cresceu ouvindo que havia sido abandonada. De repente, descobria que não era fruto do descaso, mas de um amor temeroso, de um erro não resolvido, de uma história silenciada. Queria gritar, mas o corpo não obedecia. Sentia-se dividida entre o abandono e a redenção. No quarto, o som do chá fervendo foi o único sinal de movimento durante 3 dias. Nenhuma mensagem. Nenhum telefonema. Apenas ela e a carta. A verdade era agora um fardo que precisava ser digerido em solidão. Na manhã do 4º dia, o sol atravessou as frestas da janela com mais insistência. O mundo, indiferente, seguia. E Lívia, com olhos inchados, finalmente levantou. Vestiu-se lentamente. Guardou a carta no envelope e saiu. Era hora de enfrentar o que o destino lhe entregará. O reencontro não foi agendado nem anunciado. Aconteceu como costumam acontecer as coisas importantes da vida, de forma simples, quase silenciosa. Era uma terça-feira comum quando Augusto, atravessando o saguão do shopping, viu a silhueta de Lívia parada junto à escada rolante. Estava com o uniforme, mas sem o carrinho de limpeza. Apenas parada, como se buscasse coragem para continuar. Ele parou também. O coração acelerado não permitia movimento imediato. A imagem dela ali, como se o tempo não tivesse passado, era quase um milagre.
Mas o olhar de Lívia era diferente. Havia algo novo ali, um misto de fragilidade e força. Ela se virou devagar, e os olhos dos dois se encontraram. 1 segundo. 2. 3. Depois, ela caminhou na direção dele. Os passos firmes, mas lentos. Podemos conversar? Ela disse, com a voz baixa. Augusto apenas assentiu. Não ousou palavras. Guiou-a novamente à mesma praça interna, ao mesmo banco. O local onde a vida havia se partido e recomeçado. Sentaram-se. Por um momento, apenas o som da fonte entrecortava o silêncio. Eu precisei de um tempo, disse Lívia, finalmente. Achei que não conseguiria voltar. Achei que nunca mais conseguiria olhar para você. Augusto abaixou os olhos. Entendo. Não esperava que me perdoasse. Nem sabia se devia te procurar de novo. Ela tirou do bolso o envelope com a carta. Estava gasto nas bordas. Eu li isso umas 20 vezes. No começo, tudo em mim gritava. Mas aos poucos, fui entendendo. Fez uma pausa. Augusto esperava, em silêncio. Minha avó, ela sempre dizia que o mundo é feito de histórias inacabadas. E que a gente só tem duas opções, fugir delas ou tentar continuar a escrita. Augusto sentiu as lágrimas se formarem. Mas conteve. Eu não sei o que somos, nem como seguimos, disse Lívia. Mas, quero conhecer você. Não como chefe, como pai. Ou pelo menos como um homem que fez parte da minha origem. Augusto, emocionado, levou a mão ao bolso interno do paletó e tirou uma pequena fotografia, Helena com um bebê nos braços. Foi aí que a foto que encontrei dela com você. Estava escondida num dos livros antigos de poesia que ela guardava. Lívia pegou a imagem com delicadeza. Ficou em silêncio por longos segundos. Eu soube que ela era doce. Sempre quis saber como era o rosto dela. Você tem o mesmo sorriso, disse ele, com a voz embargada. A partir daquele dia, iniciaram algo novo. Sem nomes definidos. Sem obrigações. Apenas dois corações tentando reconstruir laços que foram esquecidos pelo tempo. O shopping seguia seu movimento. Mas ali, naquele banco, o tempo parecia caminhar com mais calma. Porque, enfim, pai e filha haviam se reconhecido. 2 meses se passaram desde aquela tarde de reencontro. Não foram dias fáceis. Cada passo rumo à confiança mútua era medido com cautela, como quem pisa sobre pontes frágeis. Lívia continuava trabalhando no shopping, mas agora em um novo setor, o espaço cultural, um projeto silencioso que Augusto sonhava desde os tempos de Helena. Foi nesse contexto que Augusto decidiu fazer algo definitivo, não apenas simbólico, mas concreto. Passou semanas em reuniões discretas com arquitetos e designers. Poucos sabiam o que estava sendo construído ali, no antigo mezanino desativado que ficava entre os 2 andares principais do shopping. No dia da inauguração, Lívia foi chamada ao local sem saber o motivo. Ao chegar, encontrou o espaço transformado. Paredes revestidas de madeira clara, vitrais que deixavam entrar a luz do sol da manhã, estantes vazias prontas para receber livros e quadros. Ao centro, uma placa metálica recém-instalada brilhava sob a luz suave. Espaço Cultural Helena e Lívia Cardoso. Lívia ficou estática. As letras entalhadas pareciam flutuar diante dos seus olhos. Augusto se aproximou, sem dizer nada por alguns instantes. Depois, com a voz baixa, falou. Isso é seu tanto quanto foi dela. Eu demorei muito para perceber o que significa deixar um legado. E hoje, mais do que nunca, sei que não é sobre dinheiro ou paredes, é sobre raízes. Sobre nomes que não devem mais estar separados. Ela passou os dedos pela placa, como quem toca algo sagrado. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Você me colocou ao lado dela, murmurou. Porque é onde você sempre deveria ter estado, respondeu ele. Naquela tarde, funcionários, lojistas e até clientes pararam para ver a inauguração do novo espaço. Muitos não entenderam o significado, mas todos sentiram algo diferente no ar, uma emoção densa, suave, transformadora. Enquanto os primeiros livros eram organizados nas estantes e as fotos de Helena, e agora também de Lívia, eram colocadas com cuidado nas paredes, pai e filha permaneceram lado a lado. Ainda não diziam tudo. Ainda não se conheciam por completo. Mas havia entre eles algo mais forte do que palavras, um pertencimento finalmente reconhecido. O shopping, naquela manhã de domingo, parecia respirar mais devagar.
Os corredores estavam mais silenciosos do que de costume, como se o concreto carregasse em suas estruturas uma nova história, uma que havia sido enterrada no tempo, mas que agora, enfim, encontrava voz. No café central, garçons arrumavam as mesas com uma gentileza atenta. Nos alto-falantes, uma música instrumental suave preenchia o ar, como trilha sonora para o que viria a seguir. Lívia chegou cedo. Vestia uma camisa azul clara e uma calça simples. Nos cabelos, o mesmo coque que usava nos dias em que limpava os banheiros. Mas seus passos não eram mais os mesmos. Havia firmeza neles. Havia consciência de pertencimento. Ao entrar no espaço cultural, seus olhos imediatamente encontraram a placa Helena e Lívia Cardoso. Pela primeira vez, ela viu o próprio nome não apenas como memória, mas como legado. Augusto já estava ali. Sentado em uma das poltronas próximas à janela, observava o nascer do sol se espalhar pelas vitrines. Quando viu a filha entrar, sorriu de leve. Aquele sorriso breve, que antes era raro e contido, agora surgia com mais frequência. Era o sorriso de um homem que começava, enfim, a se reconstruir. "Dormiu bem?" perguntou ele. "Consegui. Sonhei com minha avó. Ela estava feliz", respondeu Lívia. Augusto assentiu em silêncio. Sabia que, por mais que o presente estivesse sendo reconstruído, era o passado que ainda ditava o ritmo da cura. Juntos, caminharam pelo espaço, comentando sobre os livros recém-doados, os quadros que logo seriam pendurados, os eventos de leitura e arte que estavam por vir. Aquilo tudo era mais do que um projeto. Era um símbolo. Uma ponte entre o que foi negado e o que agora era afirmado. "Sabe", disse Lívia, parando diante de uma foto de Helena sorrindo, em preto e branco, "por muito tempo eu quis saber quem eu era. Agora, sei que sou feita de muitos pedaços. Da minha avó, da minha mãe. E, de você também." Augusto respirou fundo. Aproximou-se e colocou a mão no ombro da filha. "Eu te procurei a vida inteira, sem saber que te procurava. E mesmo tendo falhado tantas vezes, agradeço todos os dias pela chance de tentar de novo." Lá fora, o shopping começava a despertar por completo. Portas se abriam. Crianças corriam. Lojas acendiam suas vitrines. Mas ali dentro, naquele santuário de silêncio e memória, dois mundos haviam finalmente se alinhado. No fim daquela manhã, Augusto acompanhou Lívia até a porta lateral. Ela iria visitar o túmulo da avó, como fazia todo domingo. Antes de partir, olhou para o pai e disse: "Obrigada por não ter desistido. Nem de mim, nem de si mesmo. Obrigado por me permitir ser, ainda que tarde, aquilo que eu deveria ter sido desde o início", respondeu ele. Eles se abraçaram. Um abraço calmo, sem urgência. Um abraço de quem sabe que o tempo perdido não será recuperado, mas que o tempo presente ainda guarda frutos. Lívia caminhou pela calçada ensolarada, com os olhos voltados para o horizonte. E Augusto, de volta ao espaço, sentou-se novamente à janela. Observou o movimento crescente lá fora e sorriu. Pela primeira vez em muitos anos, não se sentia mais sozinho. Na parede ao seu lado, pendia a foto de Helena. E abaixo dela, uma nova moldura com retrato de Lívia, captado em um momento de riso espontâneo. Duas mulheres. Dois tempos. Dois amores. E um homem, finalmente inteiro. O tempo, como um velho amigo silencioso, parecia querer recompensar os anos roubados. Passadas algumas semanas desde a inauguração do espaço cultural, a rotina de Lívia e Augusto começava a ganhar novos contornos. Já não era apenas a dinâmica de pai e filha redescobrindo o afeto. Era também a construção de um cotidiano em que cada gesto, por mais simples, carregava um simbolismo profundo. O almoço de domingo, o bilhete carinhoso deixado sobre a mesa, a troca de olhares durante uma visita ao cemitério. Lívia, agora com o sobrenome Cardoso adicionado em seus documentos, se via rodeada por novidades. Foi convidada a palestrar em um evento de jovens trabalhadores do shopping, onde contou sua história. Sem dramatização. Apenas verdade. Ao fim da fala, foi aplaudida de pé. Alguns choraram. Outros a abraçaram. E entre os que a ouviram estava uma moça de uniforme rosa que, segurando firme o rodo de limpeza, lhe disse: "Agora eu sei que posso sonhar também." Augusto, por sua vez, parecia mais leve. Passou a caminhar pelo shopping com frequência, cumprimentando funcionários com genuína atenção. Muitos estranhavam, no início. Não era comum ver o dono daquele império com os olhos marejados diante de uma exposição infantil ou rindo como atendente da praça de alimentação.
Mas ele não se importava. Pela primeira vez, não sentia necessidade de parecer intocável. Estava aprendendo a ser humano outra vez. A convivência entre ele e Lívia os levava também a tropeços. Nem todos os dias eram fáceis. Havia momentos de silêncio, desencontros sobre opiniões, estranhezas naturais entre dois mundos antes distantes. Mas, ao final de cada desencontro, vinha o pedido de desculpas, o gesto de reconciliação. E isso, por si só, era um milagre cotidiano. Num sábado chuvoso, Augusto levou Lívia até um terreno nos arredores da cidade. Era uma área cercada por árvores, com vista para um lago tranquilo. Ele estacionou o carro, desligou o motor e olhou para ela. Helena sonhava em ter uma casa aqui. Um lugar calmo, para escrever, pintar, disse ele, com a voz embargada. Lívia olhou em volta. O som da chuva fina sobre o capô parecia embalar aquele instante. E agora? Perguntou ela. Agora esse sonho pode continuar. Se você quiser, podemos construir essa casa. Não para apagar o passado, mas para dar a ele um novo fim. Ou um novo começo. Ela não respondeu de imediato. Apenas segurou a mão do pai. Havia algo naquele gesto que dizia tudo. Um silêncio que, dessa vez, não era distância. Era entendimento. Nos meses seguintes, pai e filha começaram o projeto. A planta da casa foi desenhada juntos, num fim de tarde de risadas e discussões sobre janelas, cores e livros. A fundação foi lançada com os dois jogando a primeira pá de terra. Cada cômodo pensado como um símbolo. O ateliê de Helena, a biblioteca de Lívia, uma varanda para o pôr do sol. E um quarto para Lucas, quando viesse visitá-los. Era mais que cimento e tijolos. Era redenção em forma de paredes. Ao lado da futura entrada da casa, Lívia pediu que fosse plantada uma árvore. Quero que ela cresça conosco. Que veja tudo o que vamos viver daqui para frente. Disse. Augusto sorriu. E naquele sorriso cabia o mundo inteiro. O mundo que recomeça. E que, apesar de tudo, insiste em florescer. Anos se passaram desde aquele reencontro improvável entre uma jovem invisível e um magnata endurecido. O que começou como uma descoberta dolorosa, se transformou em uma das histórias mais comoventes daquele shopping, daquela cidade, talvez do mundo. Lívia, agora com quase 30 anos, tornou-se referência em liderança humana dentro do setor empresarial. Não por títulos ou aparências, mas pela forma como tratava as pessoas. Transformou o espaço cultural Helena e Lívia Cardoso em um centro de formação e acolhimento de jovens trabalhadores. Ali, aulas de arte, literatura, cidadania e autoestima preenchiam os dias. Muitos que antes viam a faxina como único destino passaram a sonhar alto, a trilhar caminhos antes negados. E sempre havia uma fotografia na parede, uma moça de uniforme simples sorrindo, limpando um espelho com dedicação. A legenda dizia: toda grande história começa com um gesto de cuidado. Augusto, já envelhecido, manteve sua rotina de caminhadas diárias. Mesmo com passos mais lentos, fazia questão de cruzar o saguão central do shopping onde tudo começou. As funcionárias mais antigas ainda sussurravam entre si: ali vai o homem que reencontrou a filha limpando banheiros. Mas havia também o silêncio, aquele silêncio bom, de quem encontra paz. Aos finais de tarde, ele se sentava na varanda da casa à beira do lago. O ateliê de Helena sempre tinha uma tela em branco. Nunca foi pintada. Segundo ele, é o espaço dela, ainda vivo. Lívia também gostava de passar os fins de semana ali. Levava livros, fotos, ideias. Lucas, agora adolescente, brincava no quintal com os cães que Augusto adotará. O velho magnata tornará-se avô em gestos, ensinando xadrez, preparando café com leite e lendo histórias antigas. Em um desses fins de semana, Lucas encontrou uma caixa escondida no sótão da casa. Dentro, recortes de jornal, uma fita cassete, uma fotografia antiga de Augusto e Helena ainda jovens, com uma anotação atrás: nosso maior sonho, ser lembrados pelo amor que espalhamos. Lívia segurou a foto com cuidado. Olhou para o pai. Você acha que a gente está fazendo isso? Augusto demorou a responder. Mas quando fez, sua voz saiu baixa, firme. Estamos fazendo mais do que isso. Estamos deixando um rastro de luz. Naquela noite, a família sentou-se ao redor da fogueira. O céu estrelado se estendia como um manto de promessas. Lucas, curioso, perguntou: Vovô, você ainda sente saudade da vovó Helena? Augusto sorriu, com os olhos marejados. Todos os dias.
Mas agora, quando penso nela, penso com gratidão. Porque foi ela quem deixou o fio invisível que nos trouxe até aqui. Lívia tocou o ombro do pai. E agora somos nós quem continuamos esse fio, não é? Ele assentiu. As chamas dançavam suavemente, refletindo nos rostos daquela família restaurada. Não havia luxo exagerado, nem promessas de eternidade. Mas havia presença, memória, continuidade. E isso era tudo. Quando a brisa soprou, balançando a árvore plantada por Lívia anos antes, Augusto fechou os olhos por um instante. No som das folhas, parecia ouvir a risada de Helena. Não era saudade. Era reencontro. E assim, naquela casa reconstruída sobre os escombros do silêncio, eles seguiram, vivendo, amando e escrevendo a história que só o tempo, com sua paciência sagrada, é capaz de terminar. O mundo havia seguido em frente. Mas um pedaço dele, ali naquela varanda, florescia como nunca. E floresceria para sempre. Com o passar dos anos, o nome Cardoso ganhou um novo significado entre os corredores do Shopping Esmeralda. Já não era sinônimo apenas de poder ou propriedade, mas de transformação silenciosa. Era comum ouvir funcionários novatos comentando sobre uma mulher que começara limpando os banheiros e hoje coordenava programas sociais que ajudavam centenas de jovens da periferia a ingressar no mercado de trabalho. E ainda mais comum era ver essa mesma mulher, Lívia, andando pelos corredores com a mesma postura de quando era faxineira, atenta, humilde e profundamente humana. As mudanças que ela implementou no shopping não eram grandiosas aos olhos desatentos, mas transformavam rotinas. As pausas para o café tornaram-se momentos de escuta. Os vestiários foram reformados e ganharam murais com mensagens escritas pelos próprios funcionários. Os programas de incentivo à educação e cursos noturnos passaram a fazer parte do calendário interno. O antigo armário de limpeza onde ela encontrava os bilhetes de Augusto foi mantido, agora transformado em cápsula de memória, com fotos, textos e flores frescas colocadas por anônimos. Augusto, cada vez mais debilitado fisicamente, observava tudo com uma serenidade que jamais conhecera. Os médicos diziam que o coração estava mais frágil, mas ele insistia em não parar. Dizia: a alma precisa continuar caminhando. E era o que fazia, mesmo que aos poucos, mesmo que com auxílio de bengala ou cadeira de rodas. Numa tarde chuvosa, Augusto pediu a Lívia que o levasse ao antigo terraço do shopping. Lá do alto, dava para ver o movimento frenético das pessoas, clientes, lojistas, seguranças, carregadores, todos em seus próprios mundos. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, observando. Sabe, filha, começou, a voz rouca. Quando sua mãe e eu começamos tudo isso aqui, eu achava que construir um império era levantar paredes e encher cofres. Hoje eu sei, impérios de verdade são feitos de pessoas. E você me ensinou isso. Lívia apertou sua mão. Os olhos marejados, mas firmes. O Senhor me ensinou antes, mesmo sem saber. Quando deixou bilhetes. Quando olhou para mim sem pressa. Quando escolheu me ver. Ele sorriu. Talvez tenha sido Helena quem me guiou, mesmo depois de partida. O vento trouxe um sopro frio. Mas dentro daquele instante, havia calor. Naquela mesma semana, o Shopping Esmeralda inaugurou um novo espaço, a Biblioteca Comunitária Clara Luz, nome inspirado em uma carta deixada por Helena, onde ela escrevia sobre seu sonho de levar conhecimento aos que pouco tiveram. Na inauguração, Augusto não pôde discursar. Seus olhos não permitiram. Foi Lívia quem falou. Com a voz embargada, disse apenas: que todo saber aqui plantado floresce em liberdade. E naquele silêncio respeitoso da plateia, o legado dele se firmava. Não como monumento, mas como um caminho aberto, pisado por muitos, iluminado por gestos que, embora pequenos, mudaram tudo. O tempo, com sua marcha paciente e implacável, foi escrevendo os últimos capítulos daquela história que começou no silêncio de um banheiro e terminou no coração pulsante de uma família reconstruída. Não houve despedidas grandiosas, nem discursos emocionados. Tudo aconteceu como deve ser, com ternura, dignidade e presença. O inverno chegou leve naquele ano. As folhas amarelas do jardim da casa à beira do lago caíam como se fossem pequenos bilhetes do tempo, entregues um a um, avisando: é hora de descansar. Augusto, agora com quase 90 anos, passava a maior parte dos dias em sua poltrona preferida, com uma manta sobre as pernas e um livro semiaberto no colo. Seus olhos já não liam com a mesma nitidez, mas ele afirmava que ali, mais do que letras, buscava companhia. Lívia vinha todas as manhãs. Levava café com pão de queijo,
ajeitava as almofadas e colocava a música instrumental que o pai gostava. Lucas, agora com 20 anos, havia ingressado na universidade, cursando História. Dizia que queria estudar o passado para entender melhor o presente e talvez reconstruir o futuro. Foi numa manhã de céu limpo que aconteceu. O sol entrava suave pela cortina quando Augusto, em silêncio, segurou a mão de Lívia por mais tempo do que o habitual. Ela percebeu. Não era apenas um gesto de carinho. Era despedida. Filha, disse ele, com esforço, os olhos úmidos. Obrigado por me permitir te amar. Obrigado por ter me ensinado a ser pai, mesmo tarde demais. Lívia não conseguiu conter as lágrimas. Ajoelhou-se ao lado dele, encostando a cabeça em seu peito. Foi o Senhor quem me deu uma história, e ela será contada por muitos. Naquela tarde, Augusto partiu, com a serenidade de quem cumpriu o que precisava. Sem dor, sem alarde. Apenas foi. O velório foi íntimo. Sem câmeras, sem discursos longos. Amigos antigos, funcionários do shopping, jovens do espaço cultural, todos se uniram em silêncio respeitoso. Sobre o caixão, uma única coroa de flores. No centro, uma faixa com os dizeres: pai por escolha, avô por merecimento, luz por legado. Nos meses seguintes, Lívia assumiu formalmente a direção do grupo empresarial. Mas sua primeira decisão foi simbólica. Nenhuma loja abriria em 14 de março, data do falecimento de Augusto. Em vez disso, todo o shopping seria transformado num dia de cuidado. Palestras, oficinas, rodas de conversa e serviços gratuitos à comunidade. Um dia dedicado à escuta. E assim passou a acontecer todos os anos. Lucas, inspirado pelo avô, criou um documentário com depoimentos de funcionários e moradores da região contando como suas vidas foram impactadas por aquele reencontro entre pai e filha. O vídeo viralizou, ganhando prêmios e sendo exibido em escolas e universidades. Mas para Lívia, o maior prêmio estava nas cartas que recebia de desconhecidos. Vocês me deram coragem para procurar meu pai. Aprendi a perdoar. Agora entendo o valor do silêncio e do gesto. Certa noite, já sozinha no escritório de Augusto, Lívia encontrou uma pequena gaveta que nunca havia aberto. Dentro, um caderno de capa dura, velho, com a caligrafia do pai. Era um diário. As últimas páginas falavam dela. De como ele a via como extensão viva de Helena. De como sentia medo de não ser digno de tê-la por perto. De como, nos seus últimos dias, ela havia sido a resposta à oração que ele nunca teve coragem de fazer. Lívia fechou o diário com delicadeza. Caminhou até a varanda. Lá fora, o vento balançava as árvores como acenos suaves. Ela olhou para o céu e sorriu. Não de dor, mas de paz. Porque agora, ela sabia, toda história bonita tem uma última página. Mas as mais verdadeiras continuam sendo contadas na alma de quem ficou. Se essa história te emocionou, não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar histórias reais como essa. Deixe seu like se você acredita no poder do reencontro e comente abaixo de onde você está nos assistindo. Queremos saber até onde essas histórias estão chegando. Até a próxima história!